A paz do Senhor Jesus. Como será que era o culto praticado pelos apóstolos do Senhor Jesus? Oravam, pregavam, cantavam hinos, batiam palmas, tocavam instrumentos musicais. Como será que era o culto da igreja primitiva, o culto do tempo dos apóstolos do Senhor Jesus? Será que era parecido com os nossos cultos de hoje? Ao analisar as Escrituras, é possível perceber que o formato de culto dos apóstolos, ao formar uma estrutura do modelo de igreja, inicialmente herda um modelo parecido com o culto judaico das sinagogas, até mesmo porque a igreja primitiva é formada por judeus convertidos a Cristo, como vamos ver em Atos, no capítulo 6, verso 7, que diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o modelo de culto é formado muito parecido com os das sinagogas, mas agora adaptado nas igrejas que eram nas casas preparadas para as reuniões de comunhão entre os irmãos. O culto na sinagoga tinha início com o louvor, como mostra na Talmud, que diz assim: o homem deve sempre proferir louvores em primeiro lugar e depois orar. Paulo também até indica à igreja de Corinto um modelo de culto quando eles então se reunissem. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos se ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E sobre a oração, Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8: Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Levantar as mãos durante a oração no ambiente de culto faz parte de uma expressão de devoção a Deus, pois, de acordo com essa palavra, acreditamos que também poderia ser parte da liturgia do culto da época. Nós sabemos que muitos salmos na Bíblia, muitos escritos por Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, são hinos, são louvores, são canções a Deus. Será então que instrumentos faziam parte do culto? No próprio Salmo 144, verso 9, diz assim: A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Em Salmo 150, do verso 3 ao verso 5, diz: Louvai com som de trombeta, louvai-o com som de saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Glória a Deus! Então vemos aí o louvor a Deus também com os instrumentos musicais. E será que batiam palmas? Em Salmos 47, verso 1 e 2 diz assim: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Com certeza o Senhor era louvado e adorado com todas as forças e entendimento, assim como deve ser feito por nós ao prestarmos um culto ao Senhor. Além de que o Senhor instituiu a celebração da ceia, a Santa Ceia, que celebramos hoje também em nossas igrejas, e vamos celebrar até que o Senhor venha. Vemos Paulo ensinando a igreja a celebrar este culto ao Senhor.
1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E nas reuniões dos apóstolos e da igreja primitiva, vemos a prática da celebração da ceia do Senhor. Em Atos capítulo 2, verso 42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em Atos 20, capítulo 7, verso 8, diz assim: e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática, ou seja, o culto da ceia até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo. Lembra-se, foi no cenáculo em que Jesus instituiu a ceia. Cenáculo era um espaço, um lugar reservado para se jantar, uma espécie de sala de jantar. E no cenáculo onde estavam juntos. No culto ao Deus verdadeiro, não tem rituais, não tem magias, não tem rezas, mas somente adoração ao Senhor, onde tem louvores a Deus, com instrumentos, com palmas, pois é a expressão da alegria em adorar ao Senhor. Tem oração e tem palavra, tudo para edificação. E amém. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.